Olá a todos! Hoje vamos falar sobre cometas, mas não será sobre o 13P Atlas. Desta vez, vamos explorar a fascinante história do cometa 12P Pons-Brooks, um objeto do nosso próprio sistema solar que está intrigando os cientistas com seu comportamento absolutamente único. Esta história ilustra perfeitamente por que cometas são os objetos mais imprevisíveis e fascinantes da astronomia. Existe um ditado na comunidade astronômica que resume perfeitamente a natureza dos cometas. Eles são os gatos da astronomia, totalmente imprevisíveis. Você nunca sabe exatamente o que esperar quando um cometa se aproxima do Sol. Mesmo cometas que já visitaram o sistema solar interior múltiplas vezes podem surpreender os cientistas com comportamentos inesperados. Esta imprevisibilidade não é defeito ou falha em nossa compreensão científica. Pelo contrário, reflete a incrível diversidade destes objetos primitivos. Cada cometa é único em sua composição, estrutura interna, história térmica e características rotacionais. Quando combinamos todas essas variáveis com a complexa física da sublimação e interação com a radiação solar, obtemos uma receita para surpresas constantes. Antes de mergulharmos nas descobertas recentes, precisamos entender o que é o 12P Pons-Brooks e de onde vem sua designação peculiar. O sistema de nomenclatura cometária pode parecer confuso, mas segue regras lógicas estabelecidas pela União Astronômica Internacional. A letra P indica que é um cometa periódico, ou seja, um cometa que retorna regularmente ao sistema solar interior com um período orbital inferior a 200 anos. O número 12 significa que este foi o 12º cometa periódico catalogado pela humanidade. Os nomes Pons e Brooks referem-se aos astrônomos que descobriram ou redescobriram este objeto em diferentes aparições. Jean-Louis Pons foi um prolífico caçador de cometas francês do início do século XIX, creditado com a descoberta de pelo menos 37 cometas, um recorde que permaneceu imbatível por décadas. William Robert Brooks foi um astrônomo americano do final do século XIX, igualmente notável por suas descobertas cometárias. O fato de ambos os nomes estarem associados a este cometa reflete a história complexa de sua identificação ao longo de múltiplas aparições. A descoberta original data de 1812, quando Pons primeiro observou este objeto. Décadas depois, Brooks independentemente descobriu um cometa, que mais tarde foi identificado como sendo o mesmo objeto observado por Pons. Através de cálculos orbitais meticulosos, astrônomos determinaram que ambas as observações referiam-se ao mesmo cometa periódico. O 12P Pons-Brooks é classificado como um cometa do tipo Halley, categoria que leva o nome do mais famoso de todos os cometas. Esta classificação não é arbitrária. Refere-se a cometas com períodos orbitais entre 20 e 200 anos, originários da nuvem de Oort dispersa ou do cinturão de Kuiper exterior. O período orbital do Pons-Brooks é de aproximadamente 71 anos. Isso significa que a cada 7 décadas ele retorna ao sistema solar interior, se aproxima do Sol, desenvolve sua coma e cauda características e depois recua novamente para as profundezas geladas do sistema solar exterior. A maioria das pessoas verá este cometa apenas uma vez em suas vidas, se tanto. Uma característica notável do Pons-Brooks é sua tendência a apresentar múltiplas erupções durante cada retorno. Erupções cometárias são eventos dramáticos onde súbitas liberações de gás e poeira aumentam temporariamente o brilho do cometa, às vezes em várias magnitudes. Estas erupções podem ser causadas por diversos mecanismos: colapso de cavernas subsuperficiais, súbita exposição de bolsões de material volátil ou até mesmo impactos de meteoroides no núcleo. Durante 2023 e 2024, o 12P Pons-Brooks fez seu retorno programado ao sistema solar interior. Esta foi uma oportunidade valiosa para astrônomos profissionais e amadores ao redor do mundo. Com telescópios modernos e detectores sensíveis, a comunidade científica estava preparada para estudar este visitante periódico com detalhes sem precedentes.
Observadores equipados com telescópios de abertura moderada conseguiram fotografar o cometa, capturando imagens de sua coma difusa e estruturas internas, mas o verdadeiro trabalho científico foi conduzido por grandes observatórios equipados com instrumentação especializada. Uma equipe de pesquisadores chineses utilizou o radiotelescópio de Tianma para conduzir observações sistemáticas do cometa. Este não é um telescópio óptico tradicional, que captura luz visível, mas sim um radiotelescópio que detecta ondas de rádio emitidas por moléculas específicas no espaço. As observações em radiofrequência revelaram descobertas surpreendentes. Trabalhando em duas bandas espectrais diferentes, banda L e banda K, os pesquisadores detectaram assinaturas químicas que desafiaram expectativas. Na banda L, identificaram linhas espectrais de hidroxila, representada quimicamente como OH. A hidroxila não é uma molécula estável que existe normalmente nos cometas. Em vez disso, é um produto da fotodissociação, um processo onde a intensa radiação ultravioleta solar quebra moléculas de água em componentes mais simples. Quando uma molécula de H2O absorve um fóton ultravioleta suficientemente energético, suas ligações químicas podem se romper, produzindo radicais OH e átomos de hidrogênio. A detecção de OH permite aos cientistas calcular indiretamente a taxa de produção de água do cometa, uma medida crucial de sua atividade. Os cálculos revelaram algo notável. A uma distância de uma unidade astronômica do Sol, aproximadamente a distância orbital da Terra, o 12P Pons Brooks estava liberando mais de 5 toneladas de vapor d'água por segundo. Para colocar isso em perspectiva, imagine 5 carros de tamanho médio sendo vaporizados e expelidos para o espaço a cada segundo. Esta é uma taxa de produção excepcional, superior à maioria dos cometas de curto período conhecidos. Mas a descoberta mais surpreendente veio das observações na banda K. Pela primeira vez, moléculas de amônia foram detectadas em um cometa do tipo Halley. Amônia, com fórmula química NH3, é um composto volátil que sublima a temperaturas relativamente baixas. Sua presença indica condições específicas durante a formação do cometa. Esta foi uma descoberta sem precedentes. Apesar de décadas estudando cometas do tipo Halley com instrumentação cada vez mais sofisticada, nunca antes a amônia havia sido inequivocamente detectada nesta classe de objetos. O 12P Pons Brooks estava revelando algo fundamentalmente novo sobre composição cometária. Vale mencionar uma curiosidade sobre o 12P Pons Brooks que capturou a imaginação pública durante sua aparição. O cometa ganhou o apelido de Cometa do Diabo, devido a uma peculiaridade visual em certas fotografias. Em algumas imagens capturadas por astrônomos amadores, a estrutura da coma do cometa exibia protuberâncias que lembravam vagamente chifres. Com um pouco de imaginação, a aparência geral do cometa em certas orientações poderia ser comparada a uma face demoníaca. A mídia rapidamente adotou este apelido colorido e o Cometa do Diabo tornou-se parte do folclore astronômico de 2024. Mas por trás da denominação divertida está um fenômeno físico real. As protuberâncias que criavam a aparência de chifres eram provavelmente jatos colimados de gás e poeira, emanando de regiões ativas específicas no núcleo rotativo do cometa. À medida que o núcleo girava, esses jatos traçavam padrões no espaço, criando as estruturas fotogênicas que tanto intrigaram observadores. Aqui chegamos ao ponto crucial que ilustra perfeitamente a diversidade cometária. Os pesquisadores compilaram dados de composição química de múltiplos cometas estudados ao longo dos anos, criando uma base de dados comparativa. Quando plotaram a razão de amônia para a água em um gráfico, um padrão interessante emergiu. A maioria dos cometas formavam um agrupamento relativamente coeso no espaço de parâmetros. Havia variabilidade, certamente, mas a maioria dos objetos situava-se dentro de um intervalo razoavelmente estreito de razões NH3H2O. Até mesmo o famoso cometa Halley, o protótipo desta classe, caía confortavelmente dentro do agrupamento principal. Mas
O 12P Pons Brooks era uma exceção gritante. Sua posição no gráfico estava isolada, significativamente afastada do agrupamento principal. Se julgássemos puramente por esta métrica química, poderíamos questionar se o Pons Brooks realmente pertencia à mesma categoria que os outros cometas. E aqui está a lição crucial que esta análise nos ensina. Não podemos julgar a natureza de um objeto celestial baseando-nos rigidamente em comparações com outros objetos supostamente similares. A diversidade é a norma, não a exceção. Se aplicássemos um raciocínio simplista, poderíamos argumentar: o 12P Pons Brooks se comporta diferentemente de outros cometas do tipo Halley, portanto, não pode ser um cometa. Mas isso seria absurdo. Temos observações diretas do Pons Brooks ao longo de múltiplas aparições. Vemos sua coma, sua cauda, sua resposta à radiação solar. É inequivocamente um cometa. A lição aqui é que comportamento típico de cometa é um conceito com limites muito amplos. Dentro da categoria cometa, existe espaço para enorme variabilidade em composição química, taxa de produção de gás, padrões de erupção, características estruturais e virtualmente qualquer outro parâmetro que possamos medir. Esta compreensão tem implicações diretas para como interpretamos outros objetos cometários, incluindo visitantes interestelares como o 13P Atlas. Quando observamos que um cometa exibe características incomuns, seja liberação excepcional de água, composição química atípica ou comportamento orbital peculiar, não podemos imediatamente concluir que deve ser algo diferente de um cometa. A história do 12P Pons Brooks nos lembra que cometas são indivíduos. Cada um carrega uma história única gravada em sua composição e estrutura, refletindo as condições específicas do tempo e lugar onde se formou há bilhões de anos. Por que estudar cometas que não se encaixam perfeitamente em nossas categorias estabelecidas? Precisamente porque eles expandem nossa compreensão. Cada cometa anômalo é uma oportunidade de aprendizado, forçando-nos a refinar nossos modelos e ampliar nosso conhecimento. O 12P Pons Brooks, com sua abundância surpreendente de amônia, está nos dizendo algo sobre condições na região do disco protoplanetário onde se formou. Talvez esta região fosse particularmente fria, permitindo a condensação eficiente de amônia em gelos. Ou talvez processos químicos específicos favoreceram a formação de compostos nitrogenados. Cada possibilidade abre novas questões e direções de pesquisa. Fundamentalmente, cometas são cápsulas do tempo cósmicas. Eles preservam material primitivo praticamente inalterado desde os primórdios do Sistema Solar. A maioria do material no Sistema Solar interior foi subsequentemente processado, derretido, diferenciado, alterado por processos geológicos e atmosféricos. Mas cometas, residindo nas regiões geladas externas, permanecem largamente pristinos. Quando estudamos a composição química de um cometa, como o 12P Pons Brooks, estamos literalmente analisando uma amostra de 4,6 bilhões de anos atrás. As moléculas que detectamos através de radiotelescópios condensaram-se do disco protoplanetário quando nosso sistema solar era jovem. Os isótopos presentes preservam assinaturas de processos nucleares em gerações anteriores de estrelas. Esta compreensão da diversidade cometária é crucial quando avaliamos objetos incomuns. Quando o público e até alguns cientistas questionam se objetos como o 13P Atlas poderiam ser algo extraordinário, talvez artefatos artificiais, o caso do 12P Pons Brooks fornece contexto valioso. Se um cometa do nosso próprio sistema solar observado através de múltiplas aparições ao longo de 2 séculos pode exibir características tão incomuns que o isolam de seus pares em análises estatísticas, então devemos esperar que cometas interestelares, formados em ambientes potencialmente muito diferentes, possam exibir características ainda mais peculiares. A astronomia moderna nos ensina humildade. Quanto mais aprendemos sobre o universo, mais percebemos quão diverso e complexo ele realmente é. Categorias que pareciam claras revelam-se nebulosas quando examinadas de perto. Objetos que assumíamos ser bem compreendidos nos surpreendem com comportamentos inesperados. O 12P Pons Brooks é um exemplo perfeito desta complexidade maravilhosa. É simultaneamente um membro respeitável da classe de cometas do tipo Halley e um objeto profundamente peculiar que desafia comparações fáceis. Esta aparente contradição não é problema. É a essência da realidade natural. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um cometa se comportando estranhamente, lembre-se, cometas são os gatos da astronomia. Imprevisíveis, fascinantes e sempre capazes de nos surpreender. E isso é exatamente o que os torna tão valiosos para a ciência e tão empolgantes para estudar.